fazer um edital para o mosaico, hein? E aí a mais nova modalidade de captação de recursos que existem hoje, né? A neutralizar a sua ação, né? Aqui eu estou colocando a Natura como exemplo disso. A Natura financia até projetos de R$50 mil de recuperação de áreas degradadas para neutralizar o carbono dela. Então isso tem assim também uma grande amplitude de empresas que estão nessa modalidade, de neutralizar suas ações. Você vê eventos, né? A Copa do Mundo vai ser de carbono neutro. Como que faz isso? Tem que ver. Então assim, isso é um jeito também de captar recurso. Por exemplo, no Vale do Paraíba tem ONGs especializadas ali que elas captam esse recurso e vão fazer a recuperação de áreas degradadas no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba, e coloca isso no site. Quem neutralizou pode acompanhar ali o crescimento das árvores. Então ele tem todo esse mecanismo feito. Nas terras indígenas, por exemplo, pode bolar ali umas áreas degradadas para ser recuperada a partir da neutralização de alguma empresa daqui. Então é um jeito de captar recursos também, que é recuperar áreas degradadas a partir de iniciativas que querem neutralizar o seu carbono. Vocês entendem neutralizar o carbono, essa conversa? Tá entendido? Quer dizer, a gente polui, né? E a gente faz uma quantificação do quanto que a gente está poluindo e o quanto que isso tem que reverter em árvore. Mas tem que plantá-las. Tem que plantá-las. Em pé não vale. Não, tem que plantar. Mas a planta em pé vale quando ela poderia ser derrubada e vai manter. Não, mas esses programas financiam plantio. Aí, no Ministério da Justiça, eles têm ali uma grana muito grande ali de apoio a minorias, que pode ter ali captação para recursos, questões indígenas, mas eles também têm um edital para projetos de mudanças climáticas, ó, de 200 a 600 mil reais. Eu tô indo de editais baratinhos para editais mais fofinhos, vamos dizer assim. Próximo. Aí assim, abrindo a mente mesmo, hein, pessoal? Usando todas as opções para captação de recursos para as nossas áreas protegidas. O assunto criança e adolescente, né? Então, trabalhar crianças e adolescentes, que pode ter uma pegada no campo da educação ambiental, pode ter uma pegada na formação continuada de professores e numa articulação de envolver escolas para levar esse material pedagógico para as crianças. Eu, pessoalmente, quando eu trabalhava na Amazônia, eu utilizava muito dessa estratégia. Por exemplo, só um exemplo para ilustrar aí como a gente pode trabalhar, né? Eu, trabalhando na criação do Parque Nacional do Juruena, que fica bem no oeste brasileiro, assim, do faroeste brasileiro, os madeireiros, a gente ia para as reuniões, só tinha madeireiro, garimpeiro, só os russos, né, como diz ali o ditado. E assim, como que a turma só apedrejava a gente, né, não queria saber de conversa com a gente. Aí nós começamos um trabalho com as escolas do município de Apiacás, para elaborar uma cartilha pedagógica para refletir sobre a origem da cidade. Então, como que nasceu a cidade, como que... as histórias, né? Era terra de índio, aí chegou o português, que chegou ali dominando, e foi indo até ter a cidade de hoje. Então, isso ajudou um tanto aqueles professores a ter uma sensação de pertencimento e entender a necessidade de um parque nacional ali para fazer fronteira
a expansão dessa colonização nossa de 500 anos para não chegar no coração da Amazônia, enfim. Aí a gente conseguiu chegar nos madeireiros, nos garimpeiros, através desse trabalho com as crianças. Então, assim, temos que lançar a mão mesmo de toda a nossa criatividade para implementar nossa área protegida. Não é só fiscalização, não é só aqueles programas tradicionais de plano de manejo que a gente... Porque eles têm filhos, né? Exatamente. Então, assim, e aí essa criançada, quando chegar adolescente, vai ter consolidado na cabeça o território, uma outra visão. Aí não cabe turismo sexual e vulnerabilidade de crianças. Total, com certeza, né? É grave aqui. Excelente tema. Então, então tem mais variadas possíveis fontes de financiamento para criança e adolescente. No caso, a Fundação Luterana, né? Que são projetos até R$100 mil, próximo. O Criança Esperança, que vai abrir agora, né? Apesar do slide ser de 2001 aqui que eu estou colocando, mas essas datas aqui quando você vê a Rede Globo falando do Criança Esperança, visita o site ali porque o edital vai começar a abrir quando tem a festa ali, né? É o momento que esse edital está aberto. Porque ele leva tempo para selecionar. Então, por exemplo, ele está abrindo seleção para projetos de 2014 agora. A festa já mostra os projetos que já foram, né? Exatamente. Então, desculpa, Sena, que você... Aqui em Porto já foi contemplado dois projetos aqui em Cabral. Exato, bacana. Então, aqui é uma fonte até 300 mil, no máximo 400 mil reais. Ele tem um caráter de criança em situação de risco, como você citou. Toda essa problemática ela é bem-vinda. Ela tem uma pegada também de utilizar música, orquestra, para ocupar o período da tarde das crianças, para elas não ficarem vulneráveis à prostituição, às drogas, entendeu? Essa justificativa eles gostam disso. Então, aí orquestras, esporte, capoeira, afro music ali, tudo isso daí eles financiam. Questão indígena também, tá? Próximo. Aí, com esse slide, eu tento mostrar para vocês um conjunto de financiamento que vem de empresas que não oferecem dinheiro, mas oferecem o produto que ela desenvolve. Vou citar aqui como exemplo a Consul. A Consul tem o Consulado das Mulheres. Ele fomenta redes de mulheres produtivas, tentando gerar renda para essas mulheres. Eles doam freezer, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado. Então, por exemplo, eu apoiei uma organização, Pacto Amazônico, lá em Humaitá, que as mulheres conseguiram ganhar freezer, geladeira e ar-condicionado para fazer salgadinhos, para beneficiar, trabalhar com cozinha e alimento. Eles ajudam cooperativas de mulher. Exatamente. E o bacana do Consulado das Mulheres é que eles também têm uma equipe de técnicos e administrativos que vão aonde estão sendo financiado o projeto para fazer um suporte também. Não vão lá e só entrega o material, mas tem um suporte técnico ali para montar essas redes de organizações, principalmente de mulheres. Então, mas aqui assim, estou falando da Consul.
Aí, a grande maioria de todas as empresas que produzem eletrodoméstico tem ali um compromisso social que acaba fazendo esse tipo de doação, ok? Essa é a mais estruturada que eu conheço. Aí entrando no campo dos bancos, né? Todos os bancos têm ali um compromisso social, todos. O Itaú trabalha com revistinhas, biblioteca, estímulo à leitura, né? Mas o maior de todos é o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é o maior financiador de iniciativas de todos os bancos. Eles gostam muito do assunto tecnologia social. O que é tecnologia social? Né? Por exemplo, um aquecedor de água feito com garrafa PET no telhado. Ou então fazer sabão com cinzas e não com soda cáustica. Então, tudo que vamos dizer assim, essa tecnologia que as sociedades tradicionais praticam e que dá para difundir, replicar, eles apoiam. Pois não? Reciclagem, exatamente. E aí, assim, além disso, eles trabalham também com comunicação e mobilização social, educação ambiental, educação financeira, fossas sépticas e biodigestores, mudanças climáticas. Então, é o portfólio grande, né? E são editais. Próximo. Ele não chega a 200 mil, até 150 mil são projetos aceitáveis ali para ele. O Santander. O Santander, o foco dele é apoio a lideranças. Então, se tem uma liderança social que quer fazer um curso de inglês, ele banca o curso de inglês da liderança. Se tem uma liderança social que quer levar o artesanato para a feira de artesanato de Minas Gerais, paga passagem e hospedagem. Então, ele apoia lideranças sociais. Até no máximo 50 mil reais. Uma outra instituição que faz apoio também nesse sentido é a Ashoka, é uma ONG que apoia empreendedores sociais. Isso poderia ser, assim, eu tenho amigos ali que estão há 5 anos sendo financiados por eles, pela Ashoka. Tá? Então, assim, ele ajuda as lideranças a mobilizar a sociedade, a gerar uma mudança de padrão, né? Voltado muito ao desenvolvimento sustentável, no caso da Ashoka, né? Então, isso também abrange também os indígenas, também têm acesso ali. Obrigado pela água. Aí, pessoal, a gente vai entrar no campo das operadoras de telefonia. A maioria delas tem, a Claro tem, né, um financiamento, a TIM ainda não vi. E a Oi é o maior, a Fundação Oi é a maior desses financiamentos, né? Ela financia cultura, educação, social, esporte e meio ambiente, todas através de editais. A cultura, através da Lei Rouanet, como todas, tá?
A educação, ela tem um trabalho muito de fortalecimento de escolas e de formação continuada de professores. A questão social, a ideia da formação de lideranças, organização comunitária. O esporte, eles financiam atletas ou, por exemplo, o time do Arranca Toco Futebol Clube do Monte Pascoal. Se precisar da camiseta, precisar da bola de futebol, tal, financia, né? Esse tipo de organizações que já estão praticando esporte e atletas que estão disputando, um maratonista, tal, né? E meio ambiente, ele é temático. Cada edital ele faz um tema. O último tema era a questão de recuperação de áreas degradadas. E a gente conseguiu emplacar um projeto desse em Humaitá também, pela mesma organização, Pacto Amazônico, fazendo viveiros para recuperação de áreas degradadas lá no Purus, associado ali com o Chico Mendes também. Então, assim, a turminha ali do AOI é bem abrangente, são editais. Esse carro do esporte tem que ser via CNPJ. É, sempre. Próximo. E aí agora nós vamos entrar num dos maiores financiadores de editais assim, de grande escala. A Petrobras, eles financiam de 1 milhão até 2 milhões. São projetos até 2 anos. Eles pagam tudo aí dentro. Não tem restrição para obra, não tem restrição para coordenador. É um dos editais que é, vamos dizer assim, na captação é um sonho você ser financiado pela Petrobras, né? Apesar de todo o viés de como se gera esse recurso, né? Sem chegar nesse mérito, né? De como que o dinheiro é disponibilizado, mas o fato é, o edital é bem concorrido. O Petrobras Ambiental é o edital focado muito, é temático também, então a última foi a questão de água e clima, né? Então, organização de uma bacia hidrográfica, a Conservação Internacional até tem um projeto aqui na Bahia financiado pela Petrobras Ambiental que vai começar, focado na organização de uma bacia hidrográfica, é anual, então vocês fiquem atentos ao Petrobras Ambiental. Próximo. Ele tem o Cultura também, né? Que é a mesma coisa ali da história da Lei Rouanet que eu expliquei para vocês. Aqui eles estão mais, na cultura, eles estão mais voltados a fomentar grupos, né? Do que montar infraestrutura. Então eles estão mais focando em pessoas, em peças, em produtos culturais do que pensar o espaço cultural. Esse é o edital que eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele realmente faz a diferença de quem é financiado por eles. Ele é o Petrobras Desenvolvimento e Cidadania, ele apoia organizações para se emanciparem, vamos dizer assim, né? Pensando em geração de renda e criação de empregos, tá? O bacana desse edital é que você pode captar até 2 milhões em 2 anos. E se o seu gestor do projeto da Petrobras gostar do que você está fazendo ali, você fica até 10 anos com relacionamento com eles.
A cada 2 anos isso é reavaliado, ok? Tá, eu vou fazer a palestra aqui, a gente... Obrigado. Então, esse daqui é assim, ele também, em terras indígenas também pode submeter a eles, tá? Todas organizações com parcerias com o município, ele é bem abrangente a inscrição. Mas só que essa coisa dos 10 anos funciona assim, se no primeiros 2 anos o Petrobras deu 2 milhões para você, nos 2 próximos anos vai ser um valor menor. E isso vai decrescente até esperar que você ande pelas próprias pernas, ok? Não é que você vai ter 2 milhões por vez ali. Então essa reavaliação sempre vai ser menor que o valor inicial. Próximo. E aqui falando das empresas aéreas, né? Aí todo mundo também tem um programinha de social ali. Estou destacando a TAM. A TAM, eles pagam passagem aérea. Então, se você tem uma organização e precisa se deslocar muito pelo Brasil e tem esse compromisso social, vocês podem solicitar essas passagens. Eles doam. Eles dão um voucher ali para ti, entendeu? Próximo. Aí, então, não teria como não falar do Fumbio, né? O Fumbio é um lugar que tem bastante edital e financiamento de iniciativas para as áreas protegidas, né? Hoje em dia... Tá meio, né, ou melhorou? olha, o portfólio deles é de impressionar. Eu acho. Eu acho que o portfólio deles ali é grande. Eles andaram passando uma fase meio... Difícil. E aí o edital, eu queria destacar esse, né, o TFCA, que é o que a gente está, que é o que está nos viabilizando aqui, né, que é exatamente esse o edital que a gente submeteu esse projeto, né, que é capacitação e mobilização de recursos financeiros para a conservação das florestas tropicais brasileiras. Então foi aí que a gente submeteu esse projeto aqui. Próximo. Aí, pessoal, vou sair do Brasil e vou agora falar rapidamente de alguns 3 financiadores internacionais, 4 acho. O maior financiador do Brasil, da conservação brasileira, é os alemães. E o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, que chama BMU, eles têm um fundo de mudanças climáticas ali, que apesar de toda a crise mundial que tem na Europa, eles estão bombando. Então é a turma ali que tem dinheiro, entendeu? Foram os alemães que ajudaram significativamente a montar ali o ARPA na Amazônia, entendeu? São alemães que investem aqui também na Mata Atlântica. Eles têm uma linha de cooperação técnica chamada GIZ, né? Os técnicos da GIZ, acho que as publicações que eles promovem. E tem um banco que financia tudo isso que chama KfW. Então eles têm uma estrutura de investimento e de doação de recursos enorme. Ela pode ser uma fonte de financiamento para esse projeto institucional que a gente está pensando, além do GEF, o BMU, né? Projetos grandes, de grandes envergaduras. Próximo.
a Fundação Muro. Essa é conhecida por todos, né? Então essa também, quando eles chegaram ali há 15 anos, 10 anos atrás, financiando os projetos no Brasil, eles fizeram uma revolução, né? Então, por exemplo, a Conservação Internacional recebeu muito recurso da Fundação Muro, que viabilizou muitos parceiros na Mata Atlântica. Na Amazônia também a Muro. Sabe a história da Walmart, né? Walmart. Fulana no Amapá? Por isso que eu te conheço. Ok. Eu lembrar de você de algum lugar. De algum canto. Então, assim, a Fundação Muro, ela é uma figura assim, muito boa. Por conta da crise mundial, ela deu uma recuada nos financiamentos, mas a gente tem tanto carinho por essa fundação que a gente não pode não citar ela num curso de captação de recursos. Deixa eu só falar uma curiosidade da Fundação Muro. Com essa recuada, eles estão financiando agora principalmente a Baía de São Francisco. Então eles pararam de jogar muita grana para fora e estão se concentrando em alguns temas. Além da Baía de São Francisco, eles estão financiando significativamente a busca de vida fora da Terra. Muito, muito legal. Tem um programa ali deles que é espetacular. Vamos procurar isso em Marte, né? Isso. Aí a Fundação Blue Moon, né? Aí são projetos de desenvolvimento. Aí no caso não são editais. Teria que ir lá em Brasília, no escritório deles, com um projetinho ali, conversar com o chinês que cuida desse contrato aqui no Brasil. É um chinês muito curioso. Fala, mas o português que aprendeu o inglês e a nativo é o mandarim. Então, mas aí você, enfim, puxa o papo com ele lá.